Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. No primeiro momento, agradecer profundamente a Deus a oportunidade de estarmos aqui numa casa espírita, quando nos são facultadas todas as condições necessárias para que a gente se aproxime um pouquinho mais de Jesus. Nesses instantes dessa aproximação, poder colher do nosso Mestre amado as suas vibrações, que tanto nos auxiliam, nos sustentam, nos iluminam e, acima de tudo, nos curam dos males físicos e espirituais. O tema da noite é refletir um pouquinho sobre Jesus, o Cristo Consolador. É um tema de muita importância para todos nós, refletirmos sobre o acolhimento de Jesus. Nós ouvimos a música que fala do acolhimento, ouvimos a prece que fala da presença de Jesus, né? E a gente tem que lembrar sempre que nós precisamos buscar o acolhimento. Muitos de nós ainda não percebeu que nós temos que ir à busca de Jesus. E muitas das vezes a gente lembra que em várias ocasiões, em preces nas nossas casas espíritas, ao término dos trabalhos, normalmente, nós fazemos orações e pedimos a Jesus: Senhor, fique conosco hoje, agora e... Mas talvez fosse melhor nós pensarmos um pouquinho e lembrar que, na verdade, Jesus já havia afirmado para todos nós em humanidade que Ele partiria, mas ficaria conosco eternamente. Portanto, talvez isso está no capítulo 14 do Evangelho de João Evangelista, dentre aquelas 31 versículos, né? Jesus afirma que Ele estará eternamente conosco. Nós é que afastamos dele. Portanto, nós devíamos fazer a prece: Senhor, ajude-nos, Senhor, a não mais nos afastarmos de Ti, porque somos nós que afastamos. E quando as dificuldades se apresentam, as dores, as enfermidades no corpo físico e nas condições psíquicas, nós recorremos a Jesus. E Jesus sempre nos acolhe. Por isso o tema proposto pela Federação é de muita importância para a gente lembrar que, para a gente ser acolhido, a gente tem que ir a quem vai nos acolher. E muitas das vezes a gente não percebe que estamos muito distantes de Jesus e das verdades divinas. Passamos dias e dias com os pouquinhos momentos que nós dedicamos a buscar o alto, a buscar Jesus e seus mensageiros de luz. Muito pouco. E aí, nesses instantes, a gente tem que lembrar que somos agentes das necessidades de buscar o alto, para que a gente possa receber as instruções preciosas que vêm de Deus, de nosso Pai, para o nosso caminhar existencial. Quando a Federação nos passou esse tema, foi um mês que nós estávamos, eu e a Aninha, meu anjo da guarda encarnado, sempre junto, né? Nós estávamos com muitas atividades, porque hoje a gente mudou de emprego, tanto eu quanto ela, nós mudamos de emprego, agora nós estamos num emprego novo. A gente só trabalha para o nosso irmão, Jesus, certo? E aí a vida nos proporcionou essa condição. E nesse período nós estávamos com muitas viagens, com muitas palestras, seminários, estudos, cursos,
E aí, muito apertado, veio a proposta, é trabalho, vamos trabalhar. E eu fiquei, por vários dias, tentando me sintonizar com o alto para receber instruções para o desenvolvimento do estudo. Todas as nossas palestras, nós buscamos as orientações do plano espiritual. Nenhuma palestra nossa sai apenas das nossas próprias reflexões. É um trabalho em conjunto. E isso acontece nas madrugadas, aonde os momentos em que as entidades nos procuram, e aí a gente vai para a sala, algumas vezes dentro, mesmo deitado, a gente recebe as instruções. E nesse período, eu buscava e nada vinha para mim como instrução para tratar sobre esse tema. Até cheguei a comentar com a Aninha numa das viagens que a gente estava indo aí, para uma tarefa, assim, bem, eu estou numa dificuldade, não estou conseguindo me sintonizar. E aí ela falou assim, não, calma, logo, logo vai chegar a orientação e tal. E já estava aproximando do dia e nada, né? De repente, na madrugada, eu percebo a presença de um vovô barbudo, barba branca, comprida, um chapéu de feltro dobradinho na frente, uma casaca escura, que se aproximou de mim e simplesmente me disse, sabe aquela história que eu lhe contei há quase 30 anos atrás? Use a história. E aí eu voltei, me sintonizei e, de verdade, Lev Nikolaev Tolstói, há mais de 30 anos atrás, numa comunicação mediúnica que eu sou grato a vida inteira por esse momento, ele nos trouxe uma história muito bonita, muito emocionante, e que a gente a usou, né, Aninha, em algumas palestras há longo tempo atrás. E depois, outros assuntos, outros temas, e passou. Já fazia uns 20 e tantos anos, 30, não lembro mais, que eu não falava a respeito. Aí ele me propôs. O que a gente faz há 30 anos atrás é muito difícil a gente lembrar com precisão, né? Mas não precisou dele me passar novamente. Descortinou totalmente na minha imagem mental a história e os momentos e as passagens da história. Em 1828, Lev Tolstói, mais conhecido por nós por Leon Tolstói, né? Ele nasce em 1828 na área do Império Russo, num local chamado Yasnaya Poliana. Era um território em que moravam mais trabalhadores do campo do que pessoas dos grandes centros das cidades. Nikolaev, ele nasceu numa família aristocrata, com muitas condições de intelectualidade e de riqueza. Era uma família considerada família nobre na Rússia e vinculada diretamente com a corte do Império Russo. Portanto, todos os recursos financeiros, as luxúrias, as solenidades da corte, aquela família participava prontamente. Seus pais desencarnaram, ele ainda jovem, e uma tia que cuidou da sua continuidade da sua educação. Ele e dos irmãos. E essa tia gostava muito da vida na corte. E na corte russa, naquela época do Império Russo, era uma riqueza
uma luxúria muito grande. Aliás, tantas peças, né, teatrais, peças musicais, né, e balés, né? Então, havia um ambiente assim de muita riqueza cultural, mas também de muita riqueza material, muitas joias, muita luxúria. E aquela família vivia envolvida quase que o tempo todo com os brilhos da sociedade, da alta sociedade da Rússia. E ele também participava, porque estava dentro de um contexto familiar, né? Quando ele, em determinado momento, parte para para se integrar no exército russo. E ele parte para a guerra. Ele participou das guerras de Cáucaso e daquela guerra na Crimeia. Essa mesma Crimeia que hoje retorna toda essa guerra imbecil, que ele não tem, né? Ele participou. E naqueles momentos, ele começa a escrever. E nasce nele a disposição de que ele iria relatar para o mundo inúmeras experiências e que ele viveu naquele período da guerra. A guerra, na verdade, contribuiu para a sua formação, porque ao invés dele se envolver e ter tendências à guerra, ele passou a ter tendências de pacifista, ao contrário, certo? E fez inúmeros relatos. Foram inúmeras obras, todos nós sabemos disso, né? Inúmeras obras, considerado um dos, se não o maior escritor da humanidade. Obras memoráveis, que não se esquecem, nós não esquecemos. E ele, naquela época, vivenciava toda aquela luxúria do império e também da sua exposição, porque ele se tornou conhecido em todo o mundo naquela época. Em todas as grandes nações, ele era reconhecido, admirado pelos grandes centros acadêmicos e ele viveu aquele ambiente. Ele teve o primeiro filho ainda quando ele vivia lá em Asnaia Poliana, que era a região onde vivia os trabalhadores do campo, os mujiks, todos pobres, sofredores, desamparados, porque naquela época o Império Russo se via mais interessado nas riquezas concentradas para os costumes da corte e também para os seus exércitos, né? Então, a população vivia na miséria, com muito sofrimento. E era a população que o Império Russo havia como transparentes, não observava e, portanto, não dava assistência. Ele viveu durante muitos anos isso. Teve o primeiro filho com uma camponesa e depois ele casa com Sofia. Sofia, uma jovem muito intelectualizada e que adorava os costumes da corte. E, portanto, era um entusiasmo para que ele também acompanhasse nas coisas da sociedade russa. Teve mais 13 filhos com ela. A relação deles foram muito conflituosas por causa desse primeiro filho que ele teve e que viveu com eles o tempo todo. Ele sofreu muito por causa disso. Tolstói, a partir de um determinado momento, se tornou conhecido por todas as sociedades, principalmente na Europa, na Índia. Mahatma Gandhi foi um dos que estudou as obras dele, admirava ele, e grandes escritores lá da Europa admirava, e ele, então, foi se tornando aquele ser que, onde ele chegava, todo mundo reverenciava. Passou-se os anos. Numa das viagens que ele fez à Europa, na França,
ele teve contato com outro grande escritor que nós espíritas lembramos muito dele, Victor Hugo, ou Victor Hugo, né? Victor Hugo tinha escrito também obras memoráveis, né? Como Os Miseráveis, que inspirou Tolstói numa outra obra que Tolstói escreve, Guerra e Paz, também um dos livros mais admirados, né? Ana Karenina e assim por diante. Então, são várias obras. E naquela relação que ele teve uma breve orientação de Victor Hugo, quando Victor Hugo falou para ele, conversando, perguntou se ele tinha conhecimentos mais profundos do Evangelho de Jesus, ou seja, do Novo Testamento. E aí, como ele era católico da Igreja Ortodoxa Russa, não havia naquela ocasião muitos estudos voltados às reflexões do Novo Testamento. Ele não tinha muito conhecimento. E ele participava porque, né, o governo russo da época tinha como sua base a Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ortodoxa, naquela época, com muita luxúria, com muita pompa. Então, os interesses se acomodavam. Ele recebeu essa sugestão, e Victor Hugo, e ele, retornando lá para a Rússia, ele busca a estudar o Novo Testamento. E ele se encanta com Jesus. Ele ficou maravilhado. E quando ele estava estudando, e ele mesmo disse que para ele o Sermão do Monte é o ponto mais alto dos ensinamentos de Jesus. E aí, absorvendo os ensinamentos de Jesus, ele começou a mudar o seu pensamento e o seu comportamento. Não queria mais luxúrias, não queria mais participar daqueles eventos da alta sociedade do Império Russo. Ele começou a preocupar com o comportamento das pessoas sofridas. E naquele momento, contrariando os desejos da família que queria continuar nas luxúrias do Império, ele resolve deixar e voltar para a sua terra natal. E lá, em Asnaya Poliana, ele convive com os mujiks. E aí ele vê o sofrimento das pessoas. E é assim que nasce o sentimento de piedade em todos nós, quando a gente convive com as dores alheias. Porque se eu ficar recluso em ambientes protegidos e vivendo as luxúrias e os brilhos da matéria, nem sempre eu consigo ver as dores alheias e, portanto, eu não sinto a piedade. Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que o sentimento mais nobre do ser humano é a piedade, porque é ela que nos toca, porque quando nós estamos convivendo com as dores alheias, a gente é tocado pelo sentimento da piedade das dores alheias, e aí a gente sente a vontade de ajudar. Nesse instante, a piedade dá um start para que a caridade aconteça. Então, a piedade é o estímulo para a caridade. E aí, então, ele vai para o campo e passa a conviver com os mujiks. Foi um momento de muita luz. Diz ele que os conflitos que ele vivia, certo? Estimularam ele a ver a vida como a vida é e passou a conviver com os pobres e os sofridos. Como ele tinha influência, ele começa a propor certas medidas. E ele foi excomungado pela Igreja Católica de então, da Rússia, né, ortodoxa. A família se revoltou, afastou dele, a sociedade se afastaram e ele foi ficando sozinho e vivendo um momento de muita felicidade. Depois de um certo tempo, a família vai atrás, tenta
trazê-lo, traz, e ele, já chegando aos 80 anos, num campo de sofrimento muito grande, que ele não conseguia mais viver daquela forma, ele foge. Imagina, 80 anos fugindo de casa. Ele foge e volta para junto dos sofredores, né? E logo depois ele desencarna em 1910 e deixou uma vasta obra literária, de muita riqueza. Em 1910 ele parte para o plano espiritual. Os tempos passaram. Em 1963, Vitor Hugo, do plano espiritual, que também já tinha desencarnado, o encontra no plano espiritual numa tarefa muito interessante. Ele estava fazendo pesquisas sobre a vida de Jesus no plano espiritual, ouvindo espíritos que conviveram com Jesus na época de Jesus, aqui naquela passagem, e que receberam o acolhimento de Jesus. Então, ele vai pesquisar. Durante 53 anos, ele estava revendo, lógico, as suas posições, o desperdício do tempo reencarnatório dele, e aprendendo e estudando. Quando Vitor Hugo, em espírito, o encontra, e eles combinaram, e Vitor Hugo o convida para vir para o Brasil e visitar uma médium chamada Ivone Pereira. E aí, Vitor Hugo leva esse espírito, Tolstói, até ela, e os dois conversam, e ele propõe a ela psicografar. E em 1963, psicografa o livro Ressurreição e Vida. E depois, mais 3 obras. A partir daí, Leon Tolstói ficou no nosso planeta instruindo e passando mensagens em inúmeras casas espíritas para vários médiuns e trazendo, contribuindo com o entendimento das mensagens de Jesus. Em 1990, uma amiga contemporânea nossa, porque eu tenho 1 ano de diferença, 1 ou 2, ela está fazendo 80 anos já. Eu estou pouca diferença dela. Ela nasce numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Galha, perto de Araraquara, ali perto de Matão, e o pai, Urbano Xavier, era um médium de excelência. E desde jovem foi um dos primeiros médiuns e trabalhadores da Casa Espírita no Brasil. E ele, então, era companheiro de um outro chamado Caibar Schutel. E junto com Caibar Schutel, eles fizeram muitos trabalhos na divulgação da doutrina espírita. E foi esse Urbano, que era psicógrafo, médium psicógrafo, que no dia que o Caibar Schutel desencarnou, naquele mesmo dia, horas depois do desencarne, ele já veio comunicar em espírito, através do Urbano, desse médium. Coisa rara, porque normalmente quem desencarna vai passar por um período e tal. Não, ele foi de imediato. E a mensagem que ele passa para o Urbano, em outra cidade, em Araraquara, era uma orientação para a família sobre o seu próprio sepultamento, dando orientações de simplicidade, de não ter luxúria, de não sei o que e tal. E ele passa o desejo dele para que Urbano comunicasse à família a inscrição para a lápide do seu túmulo. E ele escreve: vivi, vivo e viverei, porque sou eterno. Está lá, quem quiser visitar, está lá no túmulo em Matão. Esse médium teve 4 filhos. A segunda filha dele, chamada Célia Xavier. Célia, uma médium
essa companheira do movimento espírita, faz palestra no país inteiro, escreveu 23 livros e logo em 1900, aproximando do ano 2000, eu tive contato com uma mensagem de Tolstói que ela recebeu. E essa mensagem que ela recebeu, ela agrupou a uma obra que é um livro, um dos livros, dos 23 livros que ela escreveu, que é A Eterna Mensagem do Monte. Esse é o nome do livro. Muito bonito. Um trechinho dessa mensagem. A mensagem muito pequenininha, que conta uma passagenzinha de Jesus. E quando eu tive esse contato com essa mensagem, algo aconteceu comigo inexplicável. Eu comecei a sentir uma vontade de entender o que estava acontecendo naqueles dias com Jesus. E essa passagem, o meu interesse em pesquisar, porque a vida inteira, desde os 15 anos de idade, eu me dedico a pesquisar Jesus, não só nas obras evangélicas, mas em todos os sentidos. Porque cada citação de Jesus que está no Evangelho, é importante que a gente busque qual é o contexto. Por que Jesus falou aquilo? Aonde ele estava? Quem que estava com ele? Qual a língua que foi usada para a gente poder entender e fazer a hermenêutica e buscar o espírito da palavra? Né? Então, a gente fazer a pesquisa, qual é o momento, o tempo, para a gente situar no acontecimento com Jesus. E como a vida inteira eu busco isso incessantemente, é o meu prazer de vida, a gente, naquele dia que eu tive essa mensagem, eu comecei a pensar, como é que foi isso? Aonde é que aconteceu? E assim por diante. Passou-se o tempo. Certo dia, essa entidade chamada Tolstói se apresenta e fala comigo. Eu vi que você tinha muito interesse na história. Você quer ela por completo? 8 dias. Nas madrugadas, ele vinha, contava um pedacinho. Eu não escrevi. Eu preferi gravar tudo na mente. E assim foi passando. Essa história, ela acontece porque Tolstói estava na dimensão espiritual fazendo a sua pesquisa. Porque a pesquisa dele consiste em... Nós sabemos, pelos relatos dos evangelistas, o que aconteceu com Jesus e com poucos casos de pessoas. Porém, a proposta de Tolstói é buscar nas pessoas que foram acolhidas por Jesus a história daquela pessoa. É muito interessante isso, certo? E aí ele está no plano espiritual e ele nos conta que, estando lá no plano espiritual, ele, certo dia, numa colônia espiritual, ele ficou sabendo que tinha um espírito que ia fazer uma palestra num local. E ele, então, ficou muito entusiasmado e foi nessa reunião. Chegando lá, uma assembleia com muitas pessoas, né? E aí a entidade vem, esse espírito vem e se apresenta. Ele vê aquele espírito que lá estava para fazer a palestra e percebe um campo vibracional muito sublimado, com um sentimento muito profundo de gratidão. Era um espírito grato e que ali estava para passar o seu relato. Esse espírito se apresentou, chama Gesiel. Gesiel conta para as pessoas que lá estavam, e Tolstói estava lá, a história da vida que ele passou um momentinho junto com Jesus. Ele nos conta que ele nasce
numa Cafar. Cafar Daidim, o nome desse local. Cafar é vila, traduzido para o português, né? Do aramaico para o português. Cafar quer dizer vila. Exemplo, Cafarnaum. Cafar é vila de Naum. Naum foi um profeta do passado, 600 anos antes de Cristo, daquela região. Então, Cafarnaum. O outro, Cafar, a outra vilazinha. Então, de Cafarnaum, que fica na margem oeste do lago de Genezaré, no mar de Genezaré, né, formado lá naquela planície de Genezar, fica na margem oeste. Na mesma margem oeste de Cafarnaum, descendo para o sul do lago, existe essa outra Cafar, que é Cafar Aijim, que quer dizer pescadores, vila de pescadores, ao lado de uma cidade chamada Tiberíades, uma cidade criada por romanos para homenagear o imperador Tibério, né? Tiberíades, naquela ocasião, era a capital da província da Galileia. Cafarnaum era uma cidadezinha pobre, as pessoas muito pobres, pescadores, etc., né? Essa outra, que ficava próxima ali a outra Cafar, também muito pequenininha, pessoas pobres, trabalhadoras. E ele conta que foi lá que ele nasceu, mas ele passa a origem dos seus pais. O pai chamado Saul. E esse Saul tem uma história muito bonita com Gesiel. Saul, filho de pescador, conheceu uma senhora, uma menina, que era Sara. Saul sempre foi uma pessoa muito disposta, com muita energia, não tinha medo de nada, um controle total da situação, pescador como o pai, aprendeu a pescar como o pai, tinha também o trabalho da apicultura. Quando não era época de pesca, ele cuidava das suas criações de abelhas, retiradas de mel. Ele fazia de tudo, era um trabalhador por excelência. E a sua esposa, Sara, era uma menina que tinha muita insegurança, tinha muito medo, desde das idades mais tenras. E havia sempre a necessidade de alguém cuidar dela. Era normal, era o perfil dela, né? Mas muito meiga, muito amorosa. E eles se casam. Ao se casarem, vão constituir um lar e logo ele constrói uma pequena casinha próximo da margem do lago. O resultado desse amor, desse casal, vem Gesiel, esse espírito que nasce naquele lar. Gesiel tinha uma ligação espiritual muito grande com seu pai Saul. E ali eles viviam na tranquilidade, na paz. Vida simples, com muito amor, com alegria. O pai trabalhador tinha muitos amigos de pesca. Na época de pesca, ele saía de madrugada com o barco para pescar. Mas ele levava o pequenininho junto com ele até a beirada do lago. E ali, o pequenininho Gesiel via o seu pai entrar no barco, a mãe ali perto, vigiando a criança, né? E ele, ao passar as primeiras ondas, ele dava um tchau para o pequenininho. E o pequenininho dava um tchau. Quando o barco sumia mais adiante, a mãe e o menininho voltavam. Mas sabia-se que naquele dia, ou nos outros dias que eles iam passar mais tempo, o horário mais ou menos que os pescadores iriam retornar. Normalmente o pequenininho ia para lá receber o pai. E o pai dava uma coisinha qualquer para ele carregar, para se sentir partícipe do processo, né? Era esse carinho.
muito apegado com o pai, até aquele dia em que ele vai cedinho lá, já estava com 5 anos completo, indo para 6, quando ele dá o tchauzinho, mal sabia dele que era o último tchau que ele dava para o pai e que o pai dava para ele. O barco naufragou. Quando a notícia chega que o barco tinha naufragado e que todas as pessoas tinham desencarnado, Sara, a sua esposa, entra num estado de descontrole emocional profundo. O abalo foi tamanho que ela perdeu todos os sentidos e entrou num processo de perturbação mental muito profundo, um estado de depressão violenta. E a coisa foi tão séria que o pequenininho, sofrendo a ausência do pai, também estava sofrendo a ausência da mãe, dos cuidados, porque ela passou a ser uma pessoa doentia. Mas, naquele ambiente de pobreza, onde existe pobreza, existe também fraternidade, não é assim? E aí, as amigas, as comadres, né, as senhoras, as jovens, se organizaram para poder cuidar daquela senhora doente, aquela mocinha doente, e do pequenininho. E ali foi a vida passando, e eles cuidando, e ela, a moça, cada vez mais se prostrando. O corpo foi perdendo a sua capacidade de movimento, e era uma tristeza, porque para ele, Gesiel, porque durante o dia tinha as pessoas que cuidavam, dava o banho nele, arrumava roupinha, comidinha, comida para outra, dava o banho na mãe, cuidava do lar, assim por diante. Todo mundo, as senhoras, as jovens, muita alegria, porque quando a gente está fazendo caridade é a coisa mais boa do mundo, né? A gente fica alegre, feliz, né? E elas ficavam felizes. Quando chegava a tardezinha, depois que tudo arrumava lá o lanchinho para ele, elas colocavam azeite nas candeias e colocavam fogo para a casinha ficar iluminada. Logo depois, ele deitava. E ele conta, então, isso é o espírito lá no plano espiritual contando. Aí ele, então, deitava, criancinha, e ficava ali naquele sofrimento, ouvindo o gemido da sua mãe, ouvindo o choro da sua mãe, praticamente todos os dias. E ele pensava, o que eu posso fazer? Que vontade de curar minha mãezinha, mas nada podia fazer. Quando ele conta que a hora que, mais tarde da noite, que o azeite acabava, entrava a escuridão. Aí era muito sofrimento. Até que ele conseguia, no dia seguinte, que o sol começava a surgir, a família ia lá, acudia, etc, etc. Determinado dia, ele ouviu que tinha as senhoras falando, umas com as outras lá, falando, o profeta vai chegar, o profeta vai chegar. E ele ficou prestando atenção. E aí ela falou assim, não, olha, todo mundo, o comentário no meio dos pescadores é esse, que o profeta vai chegar lá na cidade. E ele ficou ouvindo aquilo e pensou, que profeta, né? Ele tinha noção, porque certas vezes ele esteve em Tiberíades e viu lá os religiosos com seus vestimentos coloridos, etc, né? E ele então ficou ouvindo, aí uma falou, esse profeta cura as pessoas. Aí ele falou, vai curar minha mãe. E ficou naquele desejo de encontrar esse profeta para curar a sua mãe. E ele então, pequenininho, arquitetou na sua cabecinha que ele iria atrás desse profeta. E essa região lá fica a cerca de 8 a 10 quilômetros de Tiberíades.
O pequenininho de 5 anos de idade ali, ouvindo aquilo, e ele começou a imaginar o profeta que iria curar a sua mãe. O profeta que tinha um turbante cheio de pedras preciosas, uma roupa colorida de seda, né? E aí ele imagina, e cheio também de braceletes, de joias, né? E ele imagina que aquele profeta tinha uma bota vermelha. Nossa, que bota bonita! Era a imagem que ele tinha na cabecinha dele. Quando então, determinado dia, uma jovem delas lá fala assim: tivemos notícia, ele chega amanhã. O que ele fez? Pegou um paninho, pegou um pouquinho, os pedaços de pão, algumas passas, né, de frutas, colocou no paninho, dobrou, pôs lá debaixo da caminha dele e ficou esperando o momento. Era aquele instante em que ele estava preparando para ir sozinho a pé. Esperava que a candeia acabasse a luz e ele corresse. Porque ele queria ir lá conversar com o profeta e pedir para ele curar sua mãezinha. Até que chegou a tardezinha, lá em Cafarnaum, Jesus, com seus discípulos, Jesus aproxima de Pedro e fala: Pedro, prepare o barco, nós vamos para Tiberíades. Ai, Pedro, mas Senhor, fazer o que lá nesse momento? Nós vamos para Tiberíades. É necessário que a gente esteja lá. Pedro, obedecendo Jesus, falou com os outros discípulos. Quando foi no fim da tarde, barco preparado, entraram no barcozinho e rumaram. A distância era de aproximadamente 30.000 côvados, era a medida da época. Côvado é essa medida aqui, ó, daqui até aqui. Não tinha metro, não tinha nada disso, era côvado. Media-se por isso aqui. Então dava mais ou menos cerca de 15 quilômetros de hoje. O barco de Simão Pedro era um barquinho fraquinho, com uma pequena vela, e aí eles entram no barco. Quando atingiram o alto mar, parou-se a brisa e o barco ficou estagnado, balançando para lá e para cá. Foi aquele momento em que veio a escuridão, os discípulos ficaram esperando, não tinha como navegar, o sono foi chegando, um caiu para cá, o outro caiu para lá, começou a dormir. Quando, no meio da noite, João acorda e fala, olha lá na frente e vê um ser todo iluminado em cima do mar, em pé. Ele olha, Pedro, olha lá. E aí então Pedro acorda, o burburinho, os outros acordam, e aí naquele momento Pedro olha e fala assim, é Jesus. E naquele momento Jesus vira para Pedro lá, no meio do mar escuro, Pedro, vem. Aí eu fico pensando, se fosse eu, será que eu ia? Naquele mar escuro, pular lá, eu ia, naturalmente, ia procurar um colete salva-vida no barco, né? Com certeza. Mas Pedro não. Pedro confiava em Jesus. Aí, naquele momento, ele salta e começa a andar na direção de Jesus, quando vem uma ondinha e bateu na perna dele e ele apavora. É como acontece conosco. Quando as doenças, o cheque sem fundo, o desemprego, os probleminhas da nossa vida chegam, bate na nossa perna, nós afundamos no mar do desespero. E quando ele estava afundando no mar do desespero, ele disse, Senhor, ele foi a Jesus. E Jesus estendeu a mão, puxou ele para cima e disse, Pedro, confia, Pedro. Confia, Pedro. Voltaram para o barco, daí a pouco a brisa começou,
tocou o barco e eles desceram. Nesse inteirinho estava o menininho caminhando sozinho na direção de Tiberíades. Quando foi mais adiante, ele começa a perceber que tinham as outras crianças aproximando, algumas famílias, eram as pessoas indo para lá. Quando ele, nesse caminhar, se interteu, criança é criança, né? Começou um a brincar com o outro, correr, jogar pedra, que trem de criança, e desceram. O dia foi amanhecendo, o barco de Jesus foi atracando lá em Cafarnaum, lá em Tiberíades, e eles foram chegando. Jesus desce do barco com seus discípulos, vão para a praça, senta nas pedras. E naquele momento, as pessoas foram chegando. Os primeiros barulhentos que foram correndo para Jesus foram as crianças. Foi naquele momento que Pedro, tentando proteger Jesus, porque todos estavam cansados, menos Jesus, né? Todos estavam cansados da noite que passaram, né? E aí Pedro começa a cercar, Jesus fala: Pedro, não os impeças, não espeçai. Por quê? Porque nós que impedimos as nossas crianças a ir até Jesus. Até hoje. A gente enfia nos shoppings, cria 1000 coisas, põe para fazer tanta coisa, esporte, aula de inglês, não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê, mas não leva até Jesus na evangelização das nossas casas. E aí, Jesus dá essa orientação e disse: deixai vir as minhas criancinhas. O primeiro que Jesus puxou para ele foi exatamente Gesiel. Gesiel, então, aproxima de Jesus e ficou encantado quando Jesus aproximou, as vibrações amorosas de Jesus o envolveu. Porém, ele olhou a roupa do profeta, aquele tecido rústico, escuro, meio escuro, marronzado, certo? Olhou aquilo, sem joias. De repente, ele olha procurando a bota. Encontra lá aquelas sandálias de pele de cabras, né? Bem, já estou terminando. Pode ficar tranquilo. Aí, naquele momento, ele olha para os pés de Jesus e vê as sandálias empoeiradas por onde ele ia para levar o seu evangelho. Ele então busca o turbante com o olhar. Quando ele levanta a cabeça, esse Espírito nos conta que o olhar dele cruzou com Jesus. Foi como se Jesus tivesse penetrado dentro dele. E diz ele que foram os segundos mais nobres que ele sentiu na vida. Que coisa boa, que paz, que serenidade. E ali naquele momento que ele estava envolto, ele ouviu a voz de Jesus pelo olhar. Fique tranquilo, eu cuidarei de você eternamente. Ele acorda, o tumulto das pessoas, afastaram as crianças, os adultos começaram, Jesus já foi saindo, e ele então, com um embrulhozinho de pão na capanga, sai, afasta de lá e lembrou que tinha que ir embora, porque a distância era grande. E naquele momento que Jesus sai com todo mundo junto, ele não teve condição de fazer o que ele foi fazer, pedir ao profeta que curasse a sua mãe. E aí ele volta na tristeza, no sofrimento, andou aquela trilha imensa de volta. Quando ele vai chegando na colina, que lá embaixo estava a vila, ele avista a casa dele, com muitas pessoas na porta. Ele pensa: minha mãe morreu. E aí ele desce correndo. Quando passa por lá, já levam as broncas, as senhoras: onde você estava, menino? Né? E aí ele entra, quando ele entra, a sua mãezinha estava sentada numa cadeira. Ela abre os braços, ele, assustado, abraça ela. O que aconteceu? Ela contou que na madrugada entrou no quarto dela, naquele momento da escuridão, um ser muito iluminado,
um jovem com um sorriso muito grande, com os cabelos longos, aproximou dela e disse: você vai curar, tenha fé, você precisa cuidar do seu filho e de você também. E ela pergunta para ele: quem é você? Ele disse: eu sou o Rabi, seu irmão, Jesus. E se afasta, a luz desaparece, e ela sente uma vontade imensa de levantar. Quando ela percebe, ela estava começando a se curar. Ela vai para a sala, senta, as moças chegam e a vê lá. Jesus tinha ido lá acolher o pedido do coração daquela criancinha. A história fecha com ele depois cuidando da mãe, porque a mãe cuidou dele, passaram a criar as abelhas, extrair o mel, ele se torna um jovem e contando essa história para todos os lados. Logo jovem, mais avançado, eles mudam para Jerusalém. Lá em Jerusalém, a sua mãe vem a desencarnar em breve. E aí, ele, jovem já, ele percebe que todo mundo procurava ele para saber a história de Jesus. Aí ele falou assim: eu vou aprender mais histórias de Jesus para contar para as outras pessoas. Aí ele entra na Casa do Caminho. E lá na Casa do Caminho, junto com os discípulos, ele aprende o Evangelho de Jesus. Foi um grande trabalhador na casa espírita, chamada Casa do Caminho. Até que o general Tito, comandando o exército romano, entra em Jerusalém, destrói o Templo de Salomão, destrói as sinagogas e destrói a Casa do Caminho. E apreende os cristãos. E ele é preso e vai exportado para Roma, para os circos romanos. E naquele momento em que a plateia da ignorância aplaudindo a violência, naquele coliseu, ele e os cristãos foram colocados para serem destruídos. Mas ele conta que naquele instante os cristãos iam todos em paz, cantando, e a gente lembra de Lívia, né? Todos em paz, com a fé e esperança. Quando soltam, então, as bigas romanas atacando as pessoas, as espadas, as lanças, as fogueiras começam a colocar fogo para queimar corpos vivos, naquela coisa trágica, e o povo, a ignorância aplaudindo, ele lá tentando parar algumas pessoas, quando alguém grita: recolham, soltam as feras. Os soldados se afastam, ficam só os cristãos, soltaram as feras. Naquele momento em que as feras saltaram, destruindo corpos das pessoas, ele que estava amparando uma pessoa, quando ele percebe um daqueles leões, avança para ele e decepa o membro. Ele conta que um silêncio, uma escuridão imensa veio. Ele não sentiu nada, não sentiu dor, sentiu uma paz muito grande. E naquele momento ele ouviu a voz dizer, igualzinho ele disse um dia: fique tranquilo, eu cuidarei eternamente de você. Essa é a história de Gesiel. E a história que tem no Evangelho: deixai vir a mim as criancinhas. Jesus abençoe a todos e que a gente seja feliz com Tolstói, que nos trouxe essa história de hoje. Muita paz.